Gente, a gente combinou de fazer live toda quarta-feira. Por quê? Porque a gente queria conversar com as pessoas que circulam aqui no nosso mundo, na nossa comunidade. Porque, olha, a gente é tanta rede, tanto canal, e aí tem perguntas, e aí tem conversas, é no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, e a gente fala, por que a gente não se encontra toda semana? E essa que é a ideia desses encontros. A gente está aqui, poder conversar, poder fazer perguntas, que é uma coisa que acontece muito. A gente falou, gente, essa pergunta deve ser de mais gente também, né? Então vamos fazer juntos aqui, de repente, mais gente pode ouvir respostas e a gente pode conversar. Posso fazer a primeira pergunta, a pergunta do Rony? Pode fazer a primeira pergunta, claro. Então tá bom. Eu não sei se alguém que está aí do outro lado nos assistindo já se perguntou a mesma coisa, porque eu posso dizer uma coisa com certeza absoluta. Eu já perguntei isso para o Francisco. Quando eu vi a mensagem do Rony, eu me identifiquei totalmente. E não fui só eu, tá? Outras pessoas já perguntaram isso, no caso, para o Francisco. E para mim, tá achei legal que o Rony começou com essa pergunta. Qual é a pergunta dele? Quais os caminhos para a motivação? O Rony. Tá fácil, né? Só isso. É pergunta de US$ 1 milhão, Exatamente. né? Começamos bem, pelo menos, né? Exato. O Rony, Francisco, ele só escreveu isso. Então, ele não perguntou se é os caminhos para motivação pessoal, do tipo, eu quero fazer regime, e nossa, toda hora eu desisto, eu quero parar de fumar. Não sei se é essa a motivação. Ou se é a motivação do trabalho. Aquela que a gente quer se sentir motivado, ou que, não sei, vai que o Rony tem uma equipe e ele quer que o pessoal se motive. Então, acho que você pode, assim, dar um panorama, assim, e contar um pouco pra gente. E eu vou te interrompendo de vez em quando, vendo quem vai chegando, né? Agora que Vamos chegou a... conversando, até porque, né, se virar uma aula aqui, só eu ficar falando, acho que vai ficar um Não, pouco. não, não. Vamos conversando. Eu vou ficar aqui com meus óculos, ó, vigiando as letrinhas. E aí, se alguém falar alguma coisa, eu já Até te porque pergunto também. não tem intenção nenhuma de dar aula, né? Vamos só comentar se eu consigo responder as perguntas que surgem, né? Ainda mais essa primeira que Mas, é dificilzona, né? mas sabe que motivação é um tema que eu adoro, né? Um tema que eu já estudei muito, porque é um tema problemático. É um assunto, assim, acho que todo mundo quer saber como que você busca isso, né? Como que você produz isso no mundo, né? E eu vou me dar a liberdade de começar respondendo. Você sabe qual era a profissão do Rony? Eu não deu tempo de eu procurar, não fiz o stalk no Rony, Ah, não fui lá não, ver porque quem é assim, Rony Lopes. entre os nossos colegas, né, na nossa área, muita gente pergunta como que faz para você motivar uma equipe, como que você faz para motivar as pessoas que trabalham com você. Quer dizer, é sempre uma preocupação no sentido de tentar descobrir como que você faz para incendiar as pessoas, né, para elas se engajarem, para, né, o pessoal fica procurando a bala de prata da motivação, né? E é um assunto super problemático, embora existam muitas técnicas de motivação, mas a gente precisa pensar na motivação de uma, assim, se a gente quiser pensar disso de uma forma mais séria, de uma forma que a gente possa pensar num conhecimento que sirva para qualquer pessoa aplicar. Né? É. Ter um saber que em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, você aplica e motiva as pessoas. Como você faz isso? Né? E, bom, quando a gente vai estudar psicologia, quer dizer, o funcionamento do ser humano, a gente tem lá milhões de capítulos, né? E o ser humano é todo estudado a partir das funções da nossa mente. Então, você tem a psicologia, por exemplo, da cognição, do pensamento, das emoções, a psicologia da memória, né? Então, a gente vai estudando e um dos grandes capítulos da psicologia é a motivação.
Então, a É um grande motivação capítulo, porque eu acho que a gente quer uma pílula, a gente quer uma solução. não, é um capítulo longo, extenso, cheio de coisa e sem pílula, Ah, meu Deus né? do céu. Bem-vinda, Giane, que chegou aí, que querida, que bom te ver aqui. Bem-vinda. E assim, o que eu vejo hoje no mercado são pessoas que trazem uma promessa de uma bala de prata. Dizem, não, meu método XYZ, você vai motivar as pessoas, elas vão sair motivadas e vai funcionar e tudo será as mil maravilhas para sempre. E a gente sabe que não é assim, né? E não é assim por uma razão muito interessante. Quer dizer, quando a gente vai entender o que é motivação, você supõe um estímulo que produz a resposta esperada. Então, a gente pode pensar assim: o cheiro de uma boa comida é motivador, né? Ó, É o Luiz, passou para dar oi. Não, fica aí, Luiz. ah, Fica aí que o Francisco vai contar para a gente como é que motiva as pessoas, como a gente se motiva. Consuelo fazendo promessa. Mas que bom que você veio dar um oi, Giovana, querida, adoro. Eu também faço isso, viu? Quando eu vejo alguém que está em live, assim, que eu conheço, eu já entro para dar um alô. Obrigada. Não, é mas isso vai, aí, Francisco, porque assim, obrigado. eu tô curiosíssima agora, eu preciso saber como que faz esse negócio. Você Então, estava falando do cheiro. se você pensar o que, que seria um processo de motivação, você dá um estímulo e o organismo emite uma resposta, né? Então, a motivação seria esse estímulo que vai produzir a resposta que você espera de um organismo, qualquer organismo, né? Então, quando a gente sente cheiro e a gente começa a salivar, a gente pode pensar que houve um mecanismo de motivação que funcionou, que foi bem sucedido, enfim. O problema do ser humano, né, e aí quando a gente estava falando da bala de prata que vai motivar as pessoas, a sua equipe a se engajar, ou as pessoas a se motivar, o problema do ser humano é que não é bem assim estímulo-resposta, né? O estímulo ele ganha um significado para o ser humano, diferente de outros organismos. Então, se você tem, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito e que eu sempre volto nele, que é assim: você tem uma cadela no cio e um cão, né? Teve o cio, eles se diferenciam e acontece uma cópula, né? Porque tem os feromônios e o cão entra no estado de, né? Ele é motivado a determinados comportamentos que levam a Cachorro fica feliz, tá bom. ficar feliz. Com o ser humano não é bem assim, porque não é só você ter uma fêmea no cio ou uma fêmea ovulando para que tenha uma cópula. O ser humano ele escolhe com quem ele vai casar, ele escolhe se ele quer casar, né? Um homem vai escolher se ele quer casar com uma mulher ou com um homem, a mulher vai escolher se. Não tem essa coisa de estímulo-resposta igual tem no exemplo de um cão, de um gato, de um, né? Qualquer De animal, um de bicho, um sim. bicho. Então a gente tem um problema de motivação aí, né? Por quê? Porque o estímulo ele não assegura a resposta esperada para que o processo de motivação se complete. E a gente acha que é estímulo-resposta. Impossível. Mas então, como é? Então, aí a gente precisa, né? A gente entra na parte que torna tudo isso muito interessante, que é para cada pessoa você vai ter, porque o lance da motivação do ser humano é que depende muito de uma disposição interna de cada pessoa. Então, a solução para a motivação do ser humano não está no estímulo, está na reação que a pessoa tem a esse estímulo. Algumas Não, pessoas. pausa. Então, pausa. Primeiro, vamos dar oi para quem chegou, que tá chegando um monte de gente. A Lu tá aí, a Tânia chegou. Bem-vindas, bem-vindos. Bem-vindos que a gente não conhece. Mumuca SHT. Uau, bem-vindo também, a Rosilda, bem-vindo. Bem-vindos, ó. O Rony Lopes fez uma pergunta, mandou uma pergunta pra gente. Como, aqui, quais os caminhos para motivação? E o Francisco tá respondendo. Mas, Francisco, eu queria falar o seguinte. Um dia que eu te perguntei isso, você falou assim: o problema é que nem a psicologia, nem a filosofia, nem a antropologia, todas as IAs, elas não conseguiram responder direito, né? E acho que está um pouco nesse lugar que você está colocando,
que é o inverso. Olha isso, gente, motivação eu acho que é assim, eu falo uma coisa e você se motiva. Eu tô entendendo direito e você diz assim, não adianta o que você fala, depende do que tá dentro do outro? É isso que você acabou de começar a explicar? É um pouco por aí. E quando eu falei isso, né, de que as ciências humanas elas não conseguem desenvolver uma bala de prata para resolver o problema da motivação, é porque, assim, mas tudo bem, não é uma crítica às ciências, né? Elas conseguem desenvolver um monte de coisa que vai ajudar nessa motivação, mas a gente não vai ter isso que a gente está acostumado a ver quando a gente fala de uma ciência natural, que é uma, uma variação, né, num determinado experimento, ele vai gerar um resultado esperado, né? Então, o ser humano não é assim. E aí eu estava falando disso, do seu repertório interno, né? E eu ia dar o exemplo usando você, né? Ai, meu Deus do céu! Você vai falar de mim, santo Deus. Vou Quem falar de conhece? você. Qual o exemplo? Qual o exemplo? Por exemplo, o palhaço. O palhaço, ele é uma figura que quando a gente faz um, um workshop, um evento, uma aula, e entra o palhaço, ele entra animando as pessoas, motivando as pessoas, cumpre um pouco dessa função, né? Ele vai conquistando através A do gente riso e vai tenta. gerando isso. Agora, tem aquelas pessoas que têm medo de palhaço. Tem. Elas, por nada, elas vão ser motivadas quando tem um palhaço. Você pode motivar 80%, 90%, 95% da turma, mas vai ter essa pessoa que, diante do mesmo estímulo que motiva o outro, vai se frustrar, vai ficar com medo, vai ter reações diferentes. Então, esse é o Verdade. problema. Se tratando de ser humano, a motivação ela é problemática se você pensar como a gente pensa as ciências naturais. Quer dizer, você tem uma dor de cabeça, toma aspirina, a dor de cabeça passou. Né? No ser humano, não. Você tem uma falta de motivação. Você dá um estímulo e, de repente, esse estímulo é sentido como uma violência. Ou, de repente, esse estímulo gera uma motivação. Isso vai depender do repertório da pessoa. O que a gente vê, agora sim, eu estou aqui teorizando, mas indo para Certo. a prática, Ah, né? Do jeito que as coisas são hoje, eu estava pensando hoje à tarde sobre isso, e assim, existem alguns fatores que a gente sabe que influenciam muito na motivação. Por exemplo, catarse. Você pega uma turma, faz uma atividade que provoca uma catarse nessa turma. Vai sair todo mundo se sentindo bem. Por quê? Porque, por definição, a catarse é algo que deve fazer você se sentir bem. Né? O que é uma catarse? É um acúmulo de energia que é liberado de uma vez só. E isso no sistema, no aparelho psíquico, é sentido como prazer. Então, se você junta uma turma e bota todo mundo para gritar frases motivacionais, para pular e, sei lá, de bungee jump, sei lá o que, né? Botar para andar de montanha-russa, qualquer coisa assim que tire as pessoas do normal e gere, sei lá, né? Um extravasamento, você é. vai motivar essas pessoas. Agora, essa motivação vai durar 2 semanas no máximo. Ou o tempo da coisa que elas acabaram de fazer, né? Assim, não dura muito, né? Então, quando a gente pensa assim, que estratégia usar para motivar as pessoas, a gente precisa ter muito claro de que se a estratégia é fazer alguma coisa, sei lá, botar o povo para subir em árvore, pular no braço dos colegas, né? As pessoas fazerem as pessoas chorarem, beleza, elas vão se sentir bem, porque isso é feito para se sentir bem. Mas isso não é necessariamente uma motivação no sentido, na acepção Do mais engajamento que a do gente engajamento. pede. A pessoa não vai vestir a camisa por causa disso, ela vai se sentir bem. E porque ela vai se sentir bem, ela vai reagir bem. Então ela vai passar alguns dias no trabalho mais tranquila, com mais vontade de ir no trabalho. Mas isso vai passar sim, ó, porque a gente sabe que a duração desse tipo de motivação ela é muito curta, né? Então veja que é um problema a motivação para o ser humano, né? Porque quando você consegue, ela é temporária.
né? Então, Nessas, como seria aquela de longa duração, Francisco? eu E de também longa quero. duração, assim, a motivação de longa duração, assim, para manter o regime, a dieta, entendeu? Eu Não, quero não, essa aí tem aí. uma outra coisa que eu queria falar antes, assim, né? Peraí, eu também quero falar um negócio antes, segura, não perde esse seu raciocínio. Eu quero antes dar boas-vindas para quem chegou agora. Ah, eu não consigo não dar oi, né? Eu sei que eu tô cortando seu raciocínio, mas chegou Pode tanta falar, gente, não, ó, as o pessoas Paulo merecem ser bem Barbosa, recebidas. a Maria de Lourdes, a Vaninha, Dani Gropo chegou. Ô, gente, a Dani Gropo faz todas as nossas coisas de designers. Ela é tão incrível. Muito obrigada, Dani Gropo, de você estar aqui. Mas então, voltando, Francisco. Você estava falando eu perguntei da motivação essa aí, né, de longo prazo, enfim. Dá para falar disso? Sei lá, existe? Não, então, eu acho que isso tem a ver, né, como que você motiva um grupo, né? A gente começou falando disso. Depende muito da autoridade de quem é a pessoa que vai motivar. Então, assim, por quê? Porque isso funciona a partir de um processo de influência, sugestão mesmo, né? Então, você tem alguém que você considera uma autoridade, ou que você respeita, ou que você gosta muito, que vem e diz coisas positivas para você e te sugere, né? E isso foi muito estudado na psicologia, o método sugestivo. Então, você sugere essa pessoa que ela se motive com o trabalho, porque o trabalho tem milhões de qualidades, enfim, e essa pessoa, por um processo na psicanálise a gente chama de transferência, que ela tem por você, ela introjeta esse discurso. E ela consegue começar esse processo que você estava falando agora, como que eu me motivo para fazer minhas coisas, né? E a autoridade hoje em dia vai muito mais, muito menos, né? Infelizmente, assim, a gente deveria ser autoridade porque a gente sabe muito uma coisa, porque a gente estuda muito uma coisa, porque a gente se dedica, porque a gente tem uma vida de engajamento com aquilo. Mas hoje em dia, a autoridade é muito mais o quanto de atenção você consegue prender, né? Você consegue Capturar. capturar isso. E é isso. É uma pessoa que captura a atenção, uma atenção congelada, não é uma atenção ativa, né? Mas uma atenção congelada de muita gente acaba virando uma autoridade nesse mundo de hiperexposição, de redes sociais, de um monte de coisa. E a gente vê isso mesmo, um monte de autoridade, que é autoridade porque tem milhões de seguidores, quer dizer, porque consegue congelar e capturar a atenção de muita gente. Isso vai gerando um processo, né, vai atribuindo, essa atenção vai atribuindo autoridade para as pessoas quando você recebe mensagens dessas pessoas, te motiva. A propaganda entendeu isso muito bem, né? Então bota lá uma pessoa famosa para dizer, olha, esse produto é incrível e vende pela autoridade da pessoa, não porque ela sabe muito do produto, mas porque ela tem muita atenção de muita gente. E ela transfere tudo aquilo dela aí para ver se, né? Não, as Ah, pessoas, quando eu falo transferência, é o amor que a gente tem pelo nosso ídolo, assim. Quando a gente vê alguém que a gente admira muito, a gente já supõe que essa pessoa sabe alguma coisa, né, sobre nós, sobre o mundo, alguma coisa que é importante para a gente, e a gente tem esse amor que a gente transfere para a pessoa. Isso dá uma credibilidade para o que a pessoa fala, né? Então, eu brinco assim, o ser humano é assim, né? Você acredita numa coisa na sua cabeça. Aí você vê um amigo falando a mesma coisa e fala assim, ih, olha só, ele pensa igual, isso talvez seja verdade. Se um segundo amigo disse para você que aquilo é verdade, pronto, absoluta. Nada tira isso mais da sua cabeça. É uma ideia preconcebida que vai ganhando através dos seus processos de transferência, apoio né, na ideia dos outros, e você nunca foi na realidade ver se aquilo é real ou não. E hoje em dia a motivação passa muito por isso, né? Passa muito menos pelo que você quer da vida, do mundo, das pessoas, do trabalho, e muito mais por quem te disse que aquilo é bom. Eu vejo isso de uma forma um pouco crítica, assim. Mas é o mundo, né? São as pessoas enfim, são valores, né? ô, Francisco, deixa eu te perguntar. Primeiro, pausa. Pausa para dar boas-vindas para quem chegou agora. Ah, Vivalda Mafalda, Lucelena, Glaucia, Gisele, o Bruno. Muito boas-vindas a vocês. Que bom que vocês chegaram. Ó,
a gente combinou esse espaço toda quarta-feira. Ficar aqui batendo papo, jogando uma conversa fora. Mas a gente não queria falar só a gente. Então, mandem suas perguntas, tá bom? O Francisco está falando aqui sobre... É uma pergunta que o Rony Lopes mandou pra gente. Ele falou assim, ó, quais os caminhos para a motivação? Se você tem uma pergunta aí, pode escrever. Eu até... Olha aqui, ó, gente, eu tô com meu óculos estiloso. Eu botei para ver as letranhas. E eu pego e leio essa pergunta pro Francisco. Agora, deixa eu só recapitular para ver se a gente está chegando na pergunta do Rony, então. Você começou dizendo, ó, motivação tem a ver com o Eu repertório mais da pessoa. problematizei do que Tô respondi, ficando né? Agora eu tensa. estou percebendo. A motivação, ela depende do meu repertório. Ela pode funcionar segundo a autoridade Depende que dos está meus sendo... amores. Isso que eu ia... Mas você pegou aí que eu ia perguntar. Ela pode chegar dependendo das autoridades que falam para mim e depende dos meus amores. Então, é impressionante, porque quando a gente fala de motivação, não sei você, Francisco, mas está sempre parecendo assim. Aí a pessoa te liga e fala assim, Consuelo, eu preciso de uma palestra motivacional. Vem aqui incender a galera para eles produzirem um monte que a gente precisa bater meta. Então, não funciona. Eu já falo, não é o meu caso. Não vai dar Não, certo. aí você fala assim, não, as pessoas gostam muito de mim, eu sou a pessoa certa para fazer isso. Ai, gente do céu. Então, do ponto de vista do que você está explicando, no fundo, a gente está dizendo assim, olha, é uma pergunta, né? Parece que a gente vai controlar isso. Acho que é isso que eu queria chegar. Não existe Não. exatamente um Então, controle sobre a motivação. esse é o ponto, né? Porque quando a gente fala de controle, a gente está falando de um paradigma que não cabe para ser humano, né? Assim, você pode pensar em controle se você vai construir, né, a ciência que constrói uma usina nuclear. Ela precisa ter previsibilidade, controle, né? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas o ser humano ele não responde da mesma forma, né? Querer comparar como você constrói um conhecimento sobre uma usina nuclear e do ser humano é querer comparar banana com laranja, assim, são coisas que não se misturam, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando a gente fala de motivação, a gente precisa partir dos problemas da motivação para entender o contexto do outro, para entender esse repertório do outro, né? Então, vamos supor, eu vou querer motivar as pessoas a assistirem a Copa do Mundo, né? Mas eu vou procurar, vou fazer isso num grupo que gosta de cricket, de vôlei, né? Então eu preciso entender qual é o repertório desse público para falar a língua deles. Eu acho que é uma questão de inteligência e um acesso à motivação, você falar sobre o repertório interno do seu público para poder estimular ele naquilo que já funciona, né? A gente poderia dizer, então, que você precisa de muita escuta, né? Escuta para saber do seu público o que ele tem, o que ele pensa, o que ele quer, como ele sente. Poderia ser uma coisa. Poderia ter a ver com, então, os afetos, né? Que tipo de afeto, que tipo de relação você tem. E eu acho que também entraria a dose de entrar sem tanta expectativa, né? Uma entrega, assim, nessa relação. Ó, De construir relação, né? Uhum, Né? uhum. A resposta da motivação ela não está nem no estímulo nem na resposta, ela está no entre, né? Na relação entre os dois, entre o organismo e o ambiente. É na relação do organismo com o ambiente é que você vai encontrar motivação para o ser humano. E não num organismo não humano, né, que você consegue encontrar motivadores, né, em coisas que realmente funcionam para todos, né, para todos os organismos ou quase todos. Né? Muito bom. Ó, deixa eu dar boas-vindas. Chegou a turma da família, tem gente da Noruega ouvindo, chegou o pessoal de Volta Redonda, o pessoal de Perdizes também chegou. Gente, bem-vindos e bem-vindos. Bem-vindo ao Gui que chegou agora. Ah, Paulo Federal. Nossa, que honra, gente. Muso, inspirador. Que incrível. Bem-vindo, Federal. Que delícia. Ó, Francisco,
Eu vou agora deixar um pouco a pergunta do Rony Lopes, tá? Acho que, Rony, eu espero que a gente tenha chegado aí em alguns, no mínimo, algumas reflexões, porque resposta mesmo não é muito a nossa linha, sabe? Assim, a gente não gosta de manual, sabe, Rony? Porque em tratando-se de ser humano, não tem manual. Vai que a gente vê que, olha. Fala, Francisco. Mas aí como que a gente responde aquela outra parte da sua pergunta, né? Como que a gente se motiva? Porque uma coisa é Ah, pera. você. Então, pera. Isso. Então, tinha a parte mais de grupos, né? Mas também tem a parte pessoal. Mas antes de você responder isso, chegou o pessoal. Ah, de Goiás! Patrícia, bem-vinda! Que alegria! Quanto tempo, minha querida! Fala, Francisco, fala como que a gente se motiva, então. Lá Não, eu ia vai, te perguntar gente. isso. A Fala pessoa mais. sério. Você jogou pra mim, que mal sei das Os coisas. palhaços são as pessoas mais motivadas que eu conheço. Ah, isso eu vou ter que confessar que é um pouco verdade, assim, né? O que me motiva, ó, eu acho que, pensando, ó, para quem chegou agora, o Francisco falou muito da motivação como uma relação que se constrói, e falou dos afetos. Eu acho que quando eu chego, eu já chego assim, conectando com os afetos, com as pessoas, sabe? Assim, a gente é uma vontade de conexão, uma vontade de afeto, isso me dá muita alegria, porque uma coisa eu queria dizer da motivação, eu sinto ela como uma coisa energética, que vai girando mesmo aqui com a gente. Aqui, ó, pera, a Vivalda Mafalda falou assim, ó, ouvi certa vez em uma conversa aberta com alguns empresários, ai meu Deus, a motivação exala pelos poros da consciência. Nossa, eles Ah, que estavam indo bonito. estavam indo profundo aí, né? Ah, não, mas tem uma coisa lá de uma coisa que é de dentro mesmo, apesar que eu não sei o que eles queriam dizer exatamente esses empresas. Não, a frase é muito de A efeito, frase é chique, bonita. a frase Gostei. tem, É. é de efeito, né? É para pensar mesmo. Mas eu acho que é isso, Agora, responde... Fala, é, fala. a questão, talvez, para pensar nessa frase, que me levou a pensar, é assim, que tem é, aspectos que são motivadores, mas eles são internos, são inconscientes. Ah, Quer ver? ah, Motivação a gente tende a pensar sempre para o lado positivo, né? Uma pessoa sim. motivada, alegre e tal. Mas e quando a gente tem uma sensação e isso bota a gente para baixo? A gente poderia dizer que essa sensação que a gente teve foi um motivador que levou a gente para um lugar ruim? Acho que sim. Sei, Porque o nosso sei. mundo interno ele está em movimento o tempo todo. De vez em quando, assim. Quem nunca, por exemplo, domingo à noite, ouviu a musiquinha do Fantástico e deu aquela coisa assim, Esse é um clássico, esse é um clássico. né? Eu já senti, acho que a Mas não Abelhão que precisa chegou nem ser agora, domingo, assim, bem-vindo. né? Essa angústia É. de domingo à noite. Pode ser em qualquer horário, momento, às vezes sem nenhuma razão consciente, você tem uma sensação que te deixa mal-humorado, triste, angustiado, né? Aquela coisa, eu fico brincando que a angústia é quando você anda a casa inteira procurando, abre a geladeira para ver se acha, olha para a geladeira e não tá lá. Quem nunca? Quem nunca, gente? E essa motivação ela é interna, né? Ela não é consciente. Mas espera aí, Talvez ela agora você exale botou uma pelos pulga, poros da uma consciência, pulga. porque a gente acaba se dando conta, né? Então, dos poros da consciência e dos poros do inconsciente. Então, a gente teria que agregar aí. E Acho que aí, também, sim. a pulga atrás da minha orelha. Então, é que eu também preciso saber do meu inconsciente. Sempre precisamos, né? Ô, E Francisco, aí a gente fala, chega fala. na segunda parte da questão, né? Como que eu me motivo, Uhum. Agora né? você vai perguntar de novo para mim? Não, você está falando. Não, assim, eu estou pensando que para a gente se motivar positivamente, a gente precisa estar muito bem resolvido com o nosso mundo interno, ou cuidando, né, nesse Hum, processo de cuidado com o mundo interno. Então, depois desse final de semana, por exemplo, sem a minha sessão de análise, ia ser difícil estar motivado, né? Eu precisei elaborar muita coisa e tal. Ó, Então, você, como que a gente se cuida, se alimenta, dorme, tudo isso vai ajudar a gente, né, no nosso a, processo, né? a navegar, Ago- né? Mas você puxa um é, fio. puxei um fio. Posso? Agora, a motivação tem muito a ver, a É, automotivação, só para é. encerrar essa parte, Fala, ela fala. tem muito a ver com a nossa capacidade de exercer o cuidado.
cuidado de si, cuidado com o outro, cuidado com as relações, mas o cuidado com a gente mesmo, né? Isso é uma função psíquica raríssima, cada vez mais rara, super importante que a gente às vezes esquece de trabalhar, né? E é uma conquista, né? Então, eu acho que passa por isso, né? Você se perguntar como que anda o seu cuidado com você mesmo, né? O seu cuidado com as coisas que te fazem bem. Enfim, vou deixar Enfim, eu agora para acho que esse é um você. ótimo encerramento para a questão do Rony Lopes. Rony, olha como que a gente fica no final, pensar que a gente se motivar tem a ver com cuidado. Se motivar e também, certamente, dá por derivação, motivar os outros também tem a ver com cuidado com os E se outros. tratando de ser humano, o cuidado com a relação é fundamental para motivar o outro, né? Perfeito. Mas, ó, você puxou um fio, você falou do final de semana. E essa pergunta que eu mesma estou trazendo aqui para você. Fizemos a pergunta do Rony, mas eu tinha uma pergunta para você, porque isso pipocou aqui, né? Eu tenho certeza que vai pipocar também, vai ressoar junto as pessoas que estão aqui com a gente. O fim de semana. O que foram as emoções? A véspera das eleições, depois o dia das eleições, depois o resultado das eleições. Francisco, é o seguinte, não importa de que lado estávamos, a gente estava com esperança e depois ficou frustrado, a gente estava frustrado, depois ficou com esperança, essa gangorra de emoções. E agora a gente tem que viver um mês inteiro, todo mundo nessa gangorra, entre amores e ódios, Fala pra gente o que a gente faz. Gente, isso aqui é uma conversa. Apesar que eu estou fazendo uma pergunta para o Francisco, você pode botar aqui. Eu vim com meu óculos style para poder ler perguntas de vocês. Então pode conversar, pode perguntar. Mas então é isso. Só estou lembrando as pessoas, mas a minha pergunta é, Francisco, como é que a gente dá conta de tanta emoção chacoalhante aí dentro da gente? Como que a gente faz para ir até final de outubro, assim, ó, respirando, com um pouco mais de equilíbrio? É vontade de acelerar o tempo, né? Já resolver logo isso, virar a página e seguir a vida. Mas eu acho que engraçado, né? Você está falando disso e realmente, né? Eu acho que o que aconteceu esse final de semana mobilizou muita gente, tocou muita gente, né? A gente não acho difícil alguém que passou sem se afetar de alguma forma pelo que aconteceu nos últimos dias, né? Eu acho isso que a gente devia aproveitar isso para refletir sobre como as questões políticas nos afetam, né? E como que a gente anda cuidando das nossas questões políticas, né? Lembrando que política não é só partido, política é um lugar no mundo, né? Como que você se coloca na sua comunidade, no seu mundo, diante do outro, né? Nas suas relações. Antes de ser uma ética, um partido, alguma coisa, né? Política é viver na cidade, é viver na polis, né? Então, tudo que a gente faz é político, né? E eu acho que o sofrimento que o, o final de semana produziu na gente, as angústias, as ansiedades, isso deveria servir para a gente aprender com a nossa experiência. A gente tem uma dificuldade de aprender com a nossa experiência, né? Mas aprender que, olha só como isso nos afeta, a gente sofre com isso, né? Eu mesmo falei sobre isso na minha análise, mas eu ouvi muitas pessoas falando também sobre os sofrimentos que a política causa. Para a gente poder se engajar e cuidar mais. Agora, a gente se sente um pouco impotente. Acho que a impotência foi uma coisa que eu estava falando com a minha analista assim, poxa, tão pouco tempo, né? Que a gente se sentiu impotente por conta da pandemia e já estamos aqui de novo, a gente está aqui se sentindo impotente de novo, porque a gente não pode resolver a questão da eleição, ela ainda está rolando, né? Ainda tem muita água para rolar. E aí, como que a gente mantém a sanidade? Como que a gente se mantém focado no trabalho? Como que a gente não é capturado por milhões de teorias, milhões de ataques, milhões de acusações, né? Tá feio o debate, tá, sabe? E aí a Tá gente vai violento, tá sendo. perigoso. Aí a gente vai ficando angustiado, com medo, vai se apequenando.
Ô, Vivalda, você falou uma coisa tão linda aqui sobre motivação, eu já volto em você. Só vou deixar o Francisco seguir mais um pouco aqui no raciocínio dele, tá? né? E a gente vai enlouquecendo junto com essa história. Isso é que eu acho muito grave, né? A gente começa a pensar de uma forma muito simplista, né? Assim, se eu não entendo e não serve para mim, então não serve para nada. E eu acho que são caminhos perigosos. Eu acho que a gente se manter pensante nessa hora é um desafio, mas é uma saída também, né? As paixões estão muito à flor da pele. Isso né, é um patos, né, uma É um quê? O patologia, quê? Ah, o um patos patos! né, de paixão, de patologia, a origem é a mesma, né? Então as pessoas estão muito apaixonadas por tudo isso e pelos seus ídolos e pelos seus ideais. A gente tá meio grudado, né? Mas parece que o certo é ficar grudado. Fica difícil assim falar, ah, vou dar uma distanciadinha, eu vou dar uma olhadinha mais de fora para ver esse negócio. Para a gente se manter pensante, a gente precisa dar esse passo para fora, né? E é difícil, assim. Existe aquilo que a gente sempre fala, né? De você saber que isso te afeta, assumir, não. Assunto eleições vai me afetar mesmo, eu vou sofrer mesmo, eu vou ficar ansioso mesmo, eu vou ficar com raiva mesmo do vizinho, mas não quer dizer que eu preciso me envolver com isso, né? Então eu sou afetado, mas eu não preciso quando o vizinho vai para a varanda e fala impropérios, eu não preciso me envolver com ele nessa loucura. Deixa ele falar os impropérios dele, né? É, tá lá desabafando, porque chega a nossa hora de falar os nossos impropérios, muitas vezes a gente vai lá e fala também, né? Agora, como que a gente sabe que é afetado, administra essa afetação dessa situação e não se envolve com ela de uma forma patológica Essa é a ou grande pergunta. O apaixonada, vizinho veio, eu já quero ir atrás, entendeu? Como faz? né? A gente, pô, todo dia agora tem notícia de alguém que tomou tiro, foi esfaqueado, né? Hoje Briga, mais um. hoje teve mais um, e agora começam os dois lados, né? É, Então, eu acho que isso vai estamos se falando dos dois agravar. lados. O ser humano que está sofrendo, chacoalhando nessa loucura que estamos vivendo, né? Como que é que mantém menos paixão É, e mais. é muito louco porque a gente fica brigando com a política que está lá no alto e não resolve a nossa política aqui com o nosso vizinho, né? Como que a gente consegue viver de uma maneira que foi tão curioso no dia da votação, porque chegou uma pessoa contando vantagem porque tinha conseguido avançar na fila. Na verdade, era um direito da pessoa, não era uma vantagem. A pessoa tinha mais de 60 anos, né, e podia entrar na fila, mas ela chegou contando vantagem, né? Então eu fiquei pensando, poxa, essa atitude dessa pessoa não é política, porque não tem uma vantagem aí, tem um direito. Mas ela coloca o direito como vantagem. Quer dizer, ela perverte a política. Você faz uma política para dar para pessoas que precisam de certas compensações a possibilidade, né, de ter uma facilidade, por exemplo, furar a fila não, entrar na fila de, de De idoso, pessoas. Isso. e aí a pessoa chega contando vantagem, né? Isso causa um rebuliço dentro da gente, né? A gente fica morrendo de inveja porque a gente está na fila e o outro furou a Eu não, fila. eu A eu gente quero não demorar para assume ir que para está essa com fila. inveja, Eu quero demorar e para ir para essa fila, não estou com pressa. a gente não assume que fica com inveja, aí fica querendo ter vantagens também para causar inveja no outro, né? A gente não resolve a nossa inveja. Isso causa uma oposição. Quer dizer, sei lá, é uma coisa muito louca, né? Como que a gente não exerce os nossos direitos e deveres de uma forma tranquila, né? Mas isso eu estou falando muito de algo que eu vejo no Brasil, assim. É um país que valoriza muito a vantagem sobre o outro, aquela coisa que é especial, né? Assim, eu sou, né, privilégios, essas coisas todas. Então, eu acho que a eleição ela vai ganhando esses contornos mais sofridos e mais violentos, muito por conta da nossa postura diante da vida política, né? Que é uma postura apolítica, né? Você não se engaja politicamente com as questões,
do dia a dia. Você perverte isso e tenta privatizar algo que é coletivo, né? Um direito que é coletivo, que todo mundo, né, quando fizer 60, 60 e poucos anos, vai poder usufruir. E aí o cidadão ele se aproxima da fila diante de todo mundo que estava na fila, dizendo, né, colocando de uma forma como se ele fosse o proprietário, né, dessa vantagem, suposta vantagem. Então, acho que há uma inversão da política ali. Em vez dele exercer e ajudar os outros que também têm esse direito, Ele deu mais raivinha. Ele botou todo mundo para sentir raivinha junto. e ele estava com uma camisa diferente da camisa que estava todo mundo na fila. Então, criou-se imediatamente uma animosidade, né? Porque estava todo mundo de um lado do Aí ficou espectro uma político briga. e ele Mas e olha, aí ele vem, né, com essa atitude. Então, assim, não ajuda. Agora, vou me envolver com isso? Não. Isso me afetou? Me afetou. Eu não preciso me envolver. Eu acho que aí tem um. E assim, é então, mas eu quero trabalho, falar viu? desse lugarzinho em que você se afeta, né? Mas você fala, não vou me envolver. Porque o que está acontecendo é que a gente está afetado e envolvido, absolutamente. Eu estou envolvida, por exemplo, Loucura, agora né? com as pessoas que chegaram. Olá, maravilhosos, maravilhosos que chegaram. Oi, Rodrigo. Oi, Alicia. Oi, Thaís. Meu Deus do céu, essa é uma amizade de 30 anos. Oi, Rogério. Então, Francisco, olha aqui, ó. Deixa eu te falar, eu tô no afetado, me afetei com o negócio, mas a gente está se envolvendo. A gente está indo Uhum. para esse lado mais Gente, vai tegalocolia. para o divã, vai para análise. Ah, Antes, sabe aquela coisa assim, você recebe uma mensagem que você fica pé da vida? Aí você escreve a mensagem de resposta assim, eu vou para cima dessa pessoa. Aí você pega e fala assim, não, amanhã de manhã eu mando, fecha o computador e vai dormir. Aí dia seguinte sabe você a abre, lê a decisão, sabe a mensagem e fala assim, decisão. não é por aí. Então a gente precisa desenvolver isso. E isso a gente desenvolve trabalhando as nossas questões. Então, assim, para conseguir fazer isso direitinho, de saber que te afeta, mas você não precisar se envolver, autoconhecimento. Vai para o divã, vai para análise. Tá com uma questão, liga para o seu analista, marca uma sessão extra, fala com ele, bota para fora, elabora e depois você vê o que você faz. Né? De cabeça quente, a gente costuma tomar péssimas decisões. Então não tem jeito, dá trabalho. Esse é o lance. O mundo de hoje não é café com leite. Mas acho que às vezes a vitrine do mundo de hoje faz parecer que tudo vai ser fácil, tudo vai estar na mão, é, ao alcance de um clique, de um toque, né? É tudo na De palma uma da mão no pílula, vou voltar no celular, assunto da pílula, porque a de gente uma quer pílula, resposta, a gente quer de um coisa pronta, post, né? de alguma coisa que você vai resolver. Cara, outro dia eu vi uma rede social que eu não fazia parte, que a ideia era fazer tutoriais de 10 minutos para você aprender qualquer coisa em 10 minutos. Gente, é um pouco mais complicado, né? Mas o mundo tem essas promessas hoje em dia. E não tem jeito, a gente precisa trabalhar, né? E para fazer essa diferença entre afetar-se e envolver-se, é trabalho árduo, né? Ainda mais porque a gente está falando do nosso mundo interno. E é o trabalho mais importante que você tem que fazer. Cuidar do seu mundo interno. Não tem, assim, se você cuidar do seu mundo interno e ficar bem, você faz todo o resto. É engraçado que a gente fala assim, não vou cuidar do meu mundo interno, porque não dá tempo, eu tô fazendo todo o resto. E aí o mundo Isso. interno vai chacoalhando, quando você vê, você já tá todo desfeita por dentro, né? E aí as outras coisas também não acontecem. Ah, então aí você fala que horas, né? Ó, gente, vou aqui no meu disclaimer, ó, em inglês. Não, eu queria lembrar que essa é uma conversa. Obrigada por vocês que estão comentando. Façam suas perguntas, pode participar aqui. Às vezes eu tô aqui, Francisco, ainda vou voltar ali num texto muito lindo sobre a motivação que a Vivalda escreveu aqui, mas podem participar Adorei também. Vivalda Mafalda. Não é demais? Ai, ai. Então, a gente. Me perdi. Lembrei. Para Você ia quem falar de conhece a gente já, sei lá, vai que você está vendo a gente pela primeira vez. Ou talvez não. Mas a gente, de novo, a gente foge do manual, mas a gente sempre repete esse negócio, ó. Tem muita coisa para a gente fazer, muitas dicas que a gente pode dar. Mas no fundo, no fim do caminho, você tem que se trabalhar e fazer esse autoconhecimento. E para isso, bom divã.
Ai, não gosto de psicanálise. Gente, vai procurar um psicólogo, não sei, entendeu? A gente é fãzona da psicanálise, mas vai cuidar do seu mundo interno, pelo amor de Deus, que isso é a melhor resposta mesmo. Ó, Francisco, já que eu parei um pouquinho, eu vou voltar no comentário da Mas Vivalda. assim, posso só falar, você falou que não gosta de psicanálise, Fala, fala, mas você fala. não tem que gostar da psicanálise ou não, você tem que gostar de seu terapeuta. Boa! Boa! Outra que eu acho que é bom a gente falar, que é o seguinte, ó. Gente, repete isso, assim, vamos supor, né? Que eu vou falar primeiro para vocês que estão aqui. De repente você fala assim, ah, não, mas eu não preciso, eu me dou conta, eu me resolvo. Eu gosto de dizer o seguinte, psicanálise, terapia, não é uma coisa que você precisa ou não, é uma coisa que você merece. Você merece! Pensa, você merece ter uma pessoa que te acompanha, que te ajuda, que ajuda a desfazer nozinhos. É muito, muito, muito bom. Francisca, você queria falar um negócio? Eu volto lá naquela Não, não, pergunta, não, naquela. não, Então, eu vou vai lá voltar naquele onde você... comentário que é tão lindo. Ela falou assim: ó, eu poderia dizer então eu poderia dizer então, ó, vamos fazer essa entonação certa. Eu poderia dizer então que a motivação tem ligação com o seu interno, meio que no buraco dos perdedores, mas motivado sempre pela vida e por algo significativo aqui e agora, invisível, porém mas real. O que você acha? Algo intenso, invisível, mas palpável. Achei lindo. Que super comentário. Eu tô lendo aqui. Ah, No buraco dos perdedores, mas motivado sempre pela vida e por algo significativo aqui e agora. É assim, né? O contato com o presente, eu acho que tanto depende de muita motivação, porque não é fácil, né? Mas que também produz alguma coisa, né? Que é interessante e eu acho que é motivador, na minha experiência particular, né? E aí, legal, né? Esse invisível mais real, porque, veja, não é porque você não pode pegar, você não pode cheirar, você não pode tocar e você não pode medir que não existe. olha, isso é uma coisa. Isso é um tema, hein? Eu vou até anotar aí. Continua falando que eu vou anotar que isso é um super tema. O invisível existe. Não, você vai negar que uma emoção é real, né? Você pode pegar aspectos da emoção, assim, você sabe que determinada emoção tem uma equivalência hormonal, uma equivalência em termos de neurotransmissor, né? Mas a emoção ainda assim ela é muito muito particular e ela na sua totalidade não pode ser medida, mas ela é real, né? Então sim, assim, a motivação, né, embora ela não seja algo apreensível, previsível, reproduzível de maneira plena e com uma eficácia que você vê em Você outras mede. em outros conhecimentos humanos que você pega e fala assim, não, eu vou soltar esse foguete aqui, daqui a tantos meses ele chega em Marte e chega, né? Impressionante a precisão assim de minutos, né? A gente não vai ter isso com o ser humano. O que não quer dizer que invalide alguma coisa, não invalida nada, tá tudo certo. Só que é outra forma de olhar para um fenômeno, para uma Precisa manifestação. mudar a expectativa. Mudar a expectativa, alinhar as expectativas, né? Essa coisa assim, vem aqui dar uma palestra de 40 minutos, motiva todo, no meio da pandemia, né? Teve um assim. Motiva todo mundo aqui, fala 40 minutos de coisa aí e bota todo mundo para trabalhar. Então, a gente alinha a expectativa. Espirrei. Saúde, Obrigada. né? E a gente vai dizer, olha, ser humano é um pouco diferente, a motivação vai depender de outras coisas aí, né? Ô, Francisco, eu acho que eu vou querer juntar essas duas perguntas, porque agora me deu assim uma liga, uma ideia aqui. Mas antes eu queria comentar uma coisa muito divertida. O pessoal está se encontrando aqui, né, Lives? O Felipe e a Vivalda. Eu tô adorando isso. Gente, esse é o nosso sonho. Que a gente se encontre. Vem todo mundo para cá e a gente A gente pode ficar até só nos textos. Assim, ó. Não, não, não. Nós vamos conversar. Como que faz para entrar mais gente, né? Dá para entrar, né? Mais gente, eu acho. Enfim, gente, mas tô amando aqui, ó. Ó, Francisco, sabe como eu queria juntar as coisas? A motivação com. Ó, para quem chegou agora, por último,
nós falamos primeiro uma pergunta que o Rony Lopes mandou pra gente. Quais caminhos para a motivação? E depois a gente começou a falar, eu fiz uma pergunta aqui, que é como que a gente dá conta desse chacoalhation de emoções que o cenário político, né, tá propondo aqui pra gente. Eu vou juntar as duas coisas, porque sabe como eu me motivei diante das chacoalhões de coisas e juntando com o texto que a Vivalda mandou pra gente, do invisível, daquilo que, né, do buraco dos perdedores, eu abracei meu filho loucamente. Eu olhei para ele, a Vivalda falou do aqui e do agora, né? Eu falei, para de expectativas, de tensões, aqui e agora, tô com esse moleque, essa coisa fofa, isso é vida, isso é meu afeto, isso é meu amor. E eu fiquei ali, ó, em vez de ficar viajando no planeta, assim, das minhas emoções e meus medos e inseguranças, eu fiquei no aqui e agora, no presente do amor e daquela fofura. Então, eu não sei se ele percebeu que eu suguei. Mas Coitado do moleque. ele me ajudou muito, ele nem sabe. Eu fiquei ali, ó, fazendo carinho sem soltar aquela hora que ele fala, mãe, me solta. Mas isso me ajudou Que bom muito. que ele pode falar isso. Já tem idade para isso. Enfim, olha só, olha aqui, ó, chegou, ó, a Ana conhece o Felipe e conhece a Vivalda. É a turma se encontrando. Nossa, meu sonho perfeito. Ô, gente, nós estamos a 5 minutos de terminar essa live. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, se vocês quiserem bater um papo também da turma, a gente vai adorar, mas a gente tá... Ai, fechou esse aqui negócio. Não fecha, pronto. Ai, Anália. Vocês podem falar, podem perguntar, ou então a gente também já tá quase para encerrar, né, Francisco? Podemos encerrar na hora que vocês quiserem. Não, então eu não quero ainda, porque falta 5 minutos para o tempo que eu acho que é bom, e a turma tá chegando, acabou de chegar aqui agora. Bom, eu vou fazer o seguinte, enquanto as pessoas não perguntam aqui, se não tiver alguma questão, eu queria contar para vocês, lembrar para vocês que a gente, toda terça-feira, sai vídeo, episódio novo no canal Relações Simplificadas. Gente, vai lá, conversa com a gente lá também. Sei que lá é uma conversa menos conversa, né? Mas a gente está publicando coisas muito legais. A gente publicou uma entrevista com o ator Elcio de Souza, do filme Fogaréu, que vai ser lançado. É tão bacana o que ele contou pra gente. Agora... no Festival 13 do de outubro, no Festival de Cinema do Rio, vai sair o filme Fogaréu, mas deve ser imperdível Cara, esse que filme. Eu tô festival louca bom para esse assistir. do Rio, viu? Já incrível. foi? Já teve oportunidade de ir? Não, tá. Você que já morou no Rio 12 anos, que tem um monte, né? Corria na praia. Que invejinha, Cara, que é lugar. incrível esse festival, viu? Se você tá no Rio, se você vai estar no Rio nesses dias, não perca, assim, é muito legal, e é muito filme a cidade toda, né? Não sei como que vai estar esse ano, mas que a gente está Vai estar voltando aí incrível, da pandemia, imagina. mas sempre foi incrível, e filmes que você só vê lá. Muito bom. Tem isso também. Bom, enfim, eu quero dar um jeito de ver. Então tá lá no canal, entrevista. Gente, o Elcir é incrível. Vocês precisam conhecer ele. Que mais? Isso foi terça passada. Essa terça, sabe qual que foi o vídeo? A gente falou sobre o quiet quitting. Essa mania em English do pessoal colocar Dizem que o sobre povo não está motivado, né, no quiet quitting. É isso, né? Que é Né? justamente Mas não dizer, tem nada as a ver uma pessoas coisa com a outra. as pessoas que não querem trabalhar e não tem nada a ver, vai lá ver nosso vídeo para falar disso também, né? A Vivalda falou, gente, amo esse assunto por trabalhar com a finitude, essa motivação intensamente para viver motivado e orgulhoso de quem será na memória. Gratidão por vocês, motivada mais. Nossa, isso é Nossa, muito gratidão profundo, por né? você. Muita Como que a gente gratidão. se mantém motivado conhecendo a finitude? Nossa, Vivalda, vamos começar por aí. Quarta-feira que vem, eu vou começar isso. Como a gente lida com a finitude? Ó, que bonito esse tema, gente. E Como a se gente mantém lida motivado com a com a vida, com aqui e finitude, agora, né? né? E se mantém ligado na vida. Ok, olha isso, já surgiu o tema da semana que vem. Não precisa ter tema, mas eu já achei que a gente podia conversar sobre isso. Gente, que maravilha. Olha.
A intenção, então, é essa. Toda quarta-feira a gente se encontrar, conversar sobre as coisas, né? Botar perguntas aqui, pode mandar perguntas nos nossos inbox, tá bom? E a gente se encontra... Não perdo! A gente se encontra também, não perdo, a quarta que vem para encontrar vocês de novo, a gente poder falar de vários assuntos, cada vez com mais gente, convide os amigos. Aí a Rosângela, Rosângela, você entrou agora que a gente está terminando, oh meu Deus. Aí a Nália vai Mas chegar pega, cedo. a gente vai colocar no nosso perfil, vai colocar no YouTube também esse vídeo. Então, quem chegou um pouco mais tarde, não tem problema, a gente depois Isso, pode recuperar. E a gente meu vai selecionar Deus. também os melhores momentos. Oh, gente, vamos selecionar os melhores momentos, vão estar tudo no YouTube. É a Thaís Batoni que está entrando. Será que é ela, a enfermeira do meu coração? Oh, gente, a Thaís é uma pessoa que ilumina e motiva, já que o nosso tema começou com motivação, motiva o Hospital da USP num grau, Thaís, minha amada. Tomara que seja você, que eu tô com muita saudade. Ó, o Felipe, estava falando hoje com a mamãe que evitar falar no fim é prejudicial, porque falar sobre o fim faz com que enxerguemos o momento atual, as possibilidades que ainda existem. Ô, Felipe! Então vem quarta que vem para a gente partir daí do seu bate-papo com a sua mãe. Ah, que legal isso, né? Porque é isso mesmo, né? Assim, o ser humano conta o tempo porque tem noção da morte. Senão não precisava contar o tempo. Então, se a gente parar para pensar, é a partir do fim que a gente conta o momento atual. A gente conta as horas de trás para frente. Nossa, Do eu não tinha momento. pensado nisso. Não, mas pode guardar isso para quarta que vem. Anota que você vai começar daí, de contar o tempo de trás para frente. Aí é a Thaís que tá aí mesmo, a Thaís, gente. Uma querida que a gente se conheceu no hospital, maravilhosa, que sempre me recebeu de braços abertos e que cuida, mas como cuida das pessoas, Thaís. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela presença de todos e todas e todes. Ai, gente, Felipe, a turma que veio se encontrar aqui é a Vivalda, a Anália, quem já passou também, que já deu oi, a turma da família, linda, o pessoal que veio de Volta Redonda, Noruega, tá todo mundo aqui maravilhosos. Quem eu não falei o nome, Thaisa, ai, gente do céu, muito obrigada. Agradeço a vocês, Francisco. Vamos terminar. Vamos terminar? Então tá bom. Então vamos. Ai, como eu fico Passou rápido, apegada. foi bom isso, né? Passou rápido, eu espero que tenha sido bom para vocês, Gilberto também, o Marcelo. Gente, eu fico apegada em vocês, mas vamos, né? Vamos jantar, vamos nos cuidar também. Quarta que vem, começando falando de finitude. Amei. Um beijo, gente. Um beijo. E quem chegou por último, pode pegar depois o vídeo, vai estar inteiro, as melhores partes também para vocês poderem curtir aí o que rolou hoje. E sobrevivemos, hein, Consuelo? Eu tava com frio da barriga danado. Agora pode Ai, falar. eu também. Passou a ansiedade, gente. Agora eu vou ficar mais tranquila. O Felipe vai trazer o suco de caju. Eu vou ver, eu ia trazer um de Um caju maracujá amigo? hoje. Gostei da ideia, hein? Caju amigo. Eu acho que eu vou trazer uma pinguinha para quarta que vem. Eu tô pensando que o Cir deu uma pinga pra gente. Eu acho que em homenagem a ele veio com pinga. Será que pode? Pode, né? A live é nossa, faz o que quiser. Olha lá, ó, o Felipe era da uva. Ai, gente, adoro essa turma que se conhece. Então, beijo, beijo. Vou desapegar. Vamos desapegar. É você que desliga ou sou Vamos. eu? Eu acho Beijo que em eu não sei tudinho, como funciona Rosângela. isso. Mas Beijo em vamos lá. tudinho. Beijo.